Muito boa noite, a paz do Senhor, que honra, que alegria poder trazer mais uma mensagem nesta sexta-feira, dia 17. Hoje estamos fazendo num lugar especial, nós temos um grupo aqui dentro do Facebook, é público, você também pode fazer parte desse grupo. E nós estamos ali com 14.308 pessoas no grupo. Então você, ao receber o meu convite pelo WhatsApp, que acabei de disparar, o convite você pode também solicitar a participação sua dentro do grupo Missionários e Missionárias. Ou você pode localizar ele digitando na lupa ali do Facebook, Missionários e Missionárias. Você vai encontrar o nosso grupo e você pode solicitar e nós vamos aprovar o seu ingresso dentro desse grupo tão abençoado. Hoje então estamos ali fazendo a continuação dessa mensagem. Eu gostaria muito de dar bem-vindo àqueles que entrarem aqui para ouvir a palavra do Senhor. Estamos numa série a respeito de 7 poderes. Na segunda-feira falamos o poder da intercessão. Na terça-feira, o poder da gratidão. Na quarta-feira, o poder da solidão. Na quinta-feira, o poder do contato. E hoje, exclusivamente hoje, o poder da indignação. Amanhã, sábado, o poder do presente. E no domingo fecharemos então com chave de ouro, falando do poder do perdão. Certo? Então, dentro do grupo aqui, Missionários e Missionárias, você pode deixar o seu comentário, o seu joinha. Você pode também se inscrever no meu canal ali no YouTube para nós logo estarmos com 1000 pessoas. É uma maravilha do Senhor. Então, falando de indignação, poderia a indignação ter algum poder positivo? Estou fazendo uma pergunta. Será que a indignação tem alguma vantagem, tem algum benefício? Eu vou explicar qual é o tipo de indignação que você pode exercitar e ter esse benefício. E nós vamos extrair da Bíblia Sagrada alguns exemplos de indignação e que resultaram em certa vitória. Então, a indignação que tem valor positivo é aquela que por muito você ser incomodado a respeito de algo, você se levanta e dá uma solução assertiva, seja ela de um objeto ou seja ela de uma pessoa que está falando muito a respeito de um tema, você se levanta e dá uma resposta assertiva, uma resposta certa, mas você tem que sentir essa indignação, tem que sentir esse momento assim de fúria. Isso tem o seu lado positivo, é o que nós vamos falar aqui. O que é indignação? Indignação é um sentimento de oposição, tá? Diante da injustiça. Você não suporta ver aquela injustiça sendo cometida para você ou para terceiros e você se levanta em defesa dessa injustiça, de uma afronta ou de qualquer uma ação vergonhosa. Então você não suporta aquilo, se levanta para combater aquela situação. Isso é a verdadeira indignação. Vamos criar aqui uns exemplos de indignação antes de entrarmos na palavra do Senhor. Por exemplo, eu criei aqui 4 exemplos. Alguém perdeu o emprego porque fulano criou uma intriga e você foi culpado, você acaba de sair do seu emprego, do seu trabalho, porque outra pessoa teve a culpa, você ficou indignada com isso e vai, com certeza, irá buscar os seus direitos e vai fazer a refutação, vai buscar o patrão, vai se mover diante dessa injustiça. Número 2, alguém perdeu o jogo porque o juiz roubou. Como aconteceu na última Copa do Brasil, tinha tudo para o Brasil ganhar e o Brasil perdeu na Copa do Mundo. Terceiro, não terminamos porque faltou tempo.
Aí você fica indignado, você se esforçou, você levantou cedo, você trabalhou muito, você foi dormir tarde, mas faltou tempo e não conseguiu terminar. E às vezes você diz assim, eu vou ficar até terminar, e dá 1, 2, 3, 4 da manhã. Tem pessoas que amanhecem resolvendo alguma situação, tá certo? Então é movido por essa indignação. E o quarto exemplo que eu coloquei aqui, o projeto fracassou porque o fulano não terminou a parte dele. De repente um projeto que está dividido entre várias pessoas e uma das pessoas não foi responsável o suficiente e acabou que o projeto não foi concluído por causa dessa pessoa. Então, a indignação não pode ser confundida com a revolta. A revolta também é um tipo de indignação, só que a revolta já é um tempo mais demorado, mais prolongado da indignação. Então, a indignação ela tem que ter um momento, assim como que uma data de vencimento, ela tem que terminar logo. Você dá a resposta, você soluciona a situação, problema, dificuldade, e já tem que passar então, porque se você prolonga essa indignação e sente essa indignação 1 dia, 2 dias, 3 dias, ela vai acabar numa revolta, e a revolta em si ela é prejudicial. Eu vou colocar um exemplo aqui da minha casa. Minha esposa, de vez em quando dizia, amor, está vazando água embaixo do tanque, onde a gente lava roupa, etc. E nunca prestei muito atenção, sempre estava sendo secado com panos, etc. Até que eu senti a indignação, disse, vou ver o que acontece. Não está vazando pela torneira, a torneira acabei de trocar, a torneira está bem feita, bem colocada. Não está vazando pelo cano da lavadora, não está tendo filtração no tanque, o tanque é de cimento, ele é muito bem feito, por fora, por dentro é aquele inox. Não via o motivo. Eu disse, eu vou tirar o sifão, que é aquele flexível branco que vai embaixo do tanque, e de repente está entupido e está alguma filtração na rosca. E quando eu acabei de tirar, aparei a água que estava ali dentro de um balde, eu percebi que o sifão do tanque estava seco, ou seja, tinha muito tempo que ele estava assim, seco, e simplesmente tinha uma rachadura muito fina. Então a solução foi que eu comprei um sifão novo, 719, parafusei no lugar, encaixei na mangueira ali no cano de 40, pronto, está resolvido e não molhou mais a lavanderia. Então é assim, num momento de indignação, que você vai dizer, eu vou buscar a causa, o motivo até descobrir e vou resolver. Hoje eu vou resolver. Hoje não passa de hoje. E nós temos casos assim na Bíblia. Um abraço aí para a tia Sônia, que estou vendo ela conectada, certo? Se eu ver a sua foto, a foto de alguém entrar aqui, eu gostaria de cumprimentar. Às vezes não me aparece o nome, não consigo cumprimentar as pessoas que estão entrando online. Então tá, nós vamos basear a nossa mensagem bíblica, a nossa mensagem da palavra de Deus, num texto muito lindo ali de Juízes, no tempo de Débora. Não vou ler assim como fiz ontem, nenhum versículo específico, mas vou estar mencionando vários versículos e lendo para você, e você vai dizer, é verdade, tem razão, eu já senti indignação em algum momento e a coisa funcionou. Eu consegui resolver a partir do momento que você sentiu a indignação. Então as circunstâncias adversas, ela faz você entrar em ação com a indignação. A indignação é resultado de alguma circunstância difícil, complicada. Na história dos Juízes, nós vamos encontrar lá no final
no final do livro de Juízes, no capítulo 21, o versículo 25, que foi aquele período ali de 450 anos dos juízes. Naqueles dias, diz a Bíblia, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Essa era a circunstância política durante 450 anos dos juízes. Cada um fazia o que bem entendia, já que não havia um governo, já que não havia um rei. Na época o período era o período dos juízes, tá? Houve 15 juízes nesse período de 450 anos, mas esses juízes, esse período dos juízes fazia como um círculo vicioso, assim. Eu não sei se você consegue imaginar comigo. Primeiro, eles partiam de um momento de paz. A paz está lá em cima. Logo, eles relaxavam essa paz. E quando relaxava a paz, Deus permitia o opressor, a opressão, o jugo. Logo que eles estavam nesse jugo, aqui embaixo, então eles clamavam a Deus, e Deus levantava um libertador, um juiz, e esse juiz dominava a circunstância e eles voltavam a um período de paz. Então foi exatamente assim durante 15 anos. Um abraço para Emanuel, desde Chile. Deus lo bendiga com sua esposa Celeste. Deus bendiga vocês dois. Então, durante esse período de 450 anos dos juízes, nós vamos ver paz, relaxamento da paz, opressão, clamor, libertador, paz, e novamente relaxamento da paz, opressão, clamor, libertador, paz, e vai sempre estar girando num círculo vicioso. O povo clamava ao Senhor, Deus levantava um libertador, o juiz. Logo no tempo da paz, do sossego, eles voltavam a pecar. Essa era a circunstância política durante o tempo dos juízes. A circunstância religiosa, nós vamos falar aqui de 3 circunstâncias. No capítulo 5 de Juízes, versículo 8, nós vamos ver aqui a circunstância religiosa. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se veia escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Olha só, eles estavam bem, Deus havia dado a vitória, aquele opressor havia sido dominado, havia sido expulso, ou havia sido eliminado através de espada, enfim, e o povo, estando em sossego, em tranquilidade, escolhia novos deuses. Isso continua na atualidade exatamente igual. Se você escolhe um outro Deus, servir a um outro Senhor, com certeza a guerra vai bater na sua porta. Claro que não é guerra como nos tempos ali dos juízes. Vamos colocar outra palavra então. Você escolhe servir outro Senhor, logo a miséria vai bater na sua porta. Você escolhe dar atenção a outro culto, a outro Deus que não é Deus, a necessidade vai bater na tua porta. Você negligencia a tua vida espiritual, pois a escassez vai bater na sua porta. Sempre foi assim. Mas se você mantém fiel, se você é crente, se você é cristão, se você é temeroso de Deus, Deus vai manter a paz, Deus vai manter a provisão, Deus vai manter a tua segurança, Deus vai manter a tua casa e a tua família em um bom estado, em um bom momento. Então tem muita gente vivendo esse bom momento, mas tem muita gente também lá embaixo, na miséria, lá embaixo no castigo, lá embaixo na opressão, lá embaixo. Por quê? Porque escolhiam novos deuses. Então você não precisa agora, na pandemia, dizer eu vou buscar, quem sabe, uma outra filosofia, quem sabe um outro sistema religioso. Não, continue acreditando em Deus, continue esperando em Deus,
Continue orando a Deus, continue se refugiando debaixo das asas do Senhor. Não busque outro Deus para ti, não busque outra religião para ti, não busque outro Salvador, não busque uma filosofia qualquer. Continue acreditando na Bíblia Sagrada, continue ouvindo os seus profetas, continue ouvindo a palavra do Senhor, e você vai prosperar, e você vai passar pela pandemia, e logo a pandemia será apenas uma história que vamos a contar de um momento cruel que houve na terra. Por enquanto, nós estamos em plena pandemia, mas eu estou te incentivando, não busque outro Deus. Não se incline diante de outra coisa que não é o Deus dos céus, o Deus verdadeiro, o Deus que ouve, o Deus que pode estar ao seu lado. Olha o que acontecia. Entre 40 mil pessoas em Israel não havia um escudo nem lança. Se fosse feito um levantamento, se fosse feito tipo uma entrevista, um censo entre as famílias de Israel, as pessoas que estariam contando bateria em 40 mil portas e todo mundo ia dizer: não tenho espada, não tenho lança, não tenho espada, não tenho lança, não tenho espada, não tenho lança. Por quê? Por causa da situação espiritual deles. A situação espiritual estava ligada com a situação de segurança. A situação espiritual está ligada com a situação política, está entrelaçado. Se você está bem diante de Deus, a situação política também vai estar. Se você está bem com Deus, a tua saúde vai estar bem com Deus também. Se você está bem com Deus, a tua casa estará bem com Deus. Então isso é muito importante, você estar bem com Deus. Isso aqui é um versículo único na Bíblia. Entre 40 mil não se achava um escudo e uma lança. Mas havia momentos de prosperidade, e sabe como era medido a prosperidade? Havia abundância de ferreiros. O que é o ferreiro? O ferreiro é o que faz a espada. O ferreiro é o que faz a lança. O ferreiro é o que faz o escudo. Teve épocas em Israel que havia abundância de ferreiro. E se havia abundância de ferreiro, com certeza haveria abundância de ferramentas e abundância de armas. E Israel então estava preparado assim para enfrentar os seus inimigos. E preparado também para lavrar o seu campo e cultivar o seu campo, porque havia ferreiros na terra. Hoje já não há necessidade de ferreiro. Os ferreiros de hoje, eles fazem alguma peça exclusiva que não se compra na fábrica. Mas hoje, você quer um machado, você compra nas lojas. Você quer uma enxada, você compra na loja. Você quer uma foice, você compra na loja. Hoje quase já não, as guerras não são com espada, mas tem fábrica de espada ainda, tem fábrica de lança ainda. Então esses artigos aí você pode comprar com muita facilidade e não depender do ferreiro, tá certo? Então isso, trazendo para os nossos dias ou trazendo para a sua casa, quando você está bem, espiritualmente bem, servindo ao Senhor, mesmo na sua casa, e você ora, você está servindo ao Senhor com temor, você se preocupa com as coisas espirituais, não vai faltar o gás, não, o pneu do teu carro não vai furar, o chuveiro não vai queimar, as louças não vão quebrar, porque Deus está ali. Onde está Deus, a pobreza não chega, a miséria não chega, a tristeza não chega, a enfermidade não chega, porque Deus está ali. Observe, quando você começa a negligenciar as coisas de Deus, pois aumenta as contas da luz, o gás que termina, a farmácia que consome todo o teu dinheiro, é bem assim, a farinha não dura, o açúcar não dura, mas quando você está bem com Deus, essas coisas, elas sucedem assim maravilhosamente dentro da tua casa. Já falei da circunstância política, que não havia rei, então cada um fazia o que queria, certo? No tempo dos juízes. Aqui no tempo de Débora,
eles escolhiam novos deuses e a guerra batia logo na porta, por causa que eles escolhiam um novo Deus. Mas quando eles estavam firmes com o Deus de Israel, com o único Deus verdadeiro, então Deus dizia: aí está o meu povo, eu vou cuidar do meu povo. O inimigo não chegava, não acontecia absolutamente nada de negativo para com esse povo. A circunstância social, eu falei que era 3 circunstâncias: política, religiosa e social. Estamos falando ali exatamente na história de uma juíza, no juizado de Débora, capítulo 5 de Juízes, versículo 6, versículo 7. Nos dias de Sangá, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas. Essa é a circunstância social. Não havia mais caravana. E os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Olha só, eu vou agora frisar aqui esses pontos aqui social. Cessaram as caravanas. É igual agora a pandemia. Você está vendo o povo fazer passeio? Muito pouco. Você está vendo o povo viajando nas rodovias? Muito pouco. Houve um momento que, inclusive, as rodovias foram colocar obstáculos. Alguém tinha que justificar por que você está viajando. Então, para que as pessoas não viajem, a orientação era ficar em casa. Então, quando há uma epidemia, quando há uma guerra, as caravanas cessam. Quando há um conflito, ninguém mais faz festa, ninguém mais faz churrascada. Inclusive está proibido de ser feito festas e ajuntamento de pessoas nesse momento da pandemia. É uma situação social. Os viajantes tomaram caminhos tortuosos, certo? Isso acontece. Quando uma cidade tem muito assalto, é muito violenta, o povo começa a se mudar dela. E é bom que você se mude, saia dessa cidade violenta. Eu não sei, mas eu não tenho recurso, mas Deus vai te dar recurso para você buscar uma cidade mais segura, para você buscar uma cidade melhor, para você estar num lugar mais tranquilo, para você viver mais sossegado. Então começa a acontecer isso na sociedade quando há muita violência, quando tem muito tiroteio, quando tem muita bala perdida. As pessoas com mais condições, elas começam a sair daquele lugar. O versículo 7 vai dizer que ficaram desertas as aldeias em Israel. Claro, fica deserto, vazio, né? Isso continua acontecendo. Agora, as cidades estão desertas. O comércio está deserto, está fechado, está vazio. É uma situação caótica por causa da pandemia. É uma situação grave, é uma situação social. Até que, essa expressão aqui é muito linda, até que eu, diz aí, Débora, me levantei. Aí então Débora se indigna com essas 3 circunstâncias. Ela vê, não tem rei, cada um está fazendo o que bem entende, cada um tem a sua própria lei. Na situação religiosa, todo mundo escolhendo um Deus diferente, né? Na situação social, cessaram as caravanas, os viajantes estão tomando caminhos tortuosos, e as cidades, as aldeias ficaram desertas, até que eu, Débora, me levantei. Aqui está o primeiro exemplo, o maior exemplo de indignação que nós temos na Bíblia. Débora se levanta, ou Deus levanta Débora, Deus coloca essa indignação em Débora. Então você que é mulher, está me ouvindo nessa noite, você pode tomar essa mesma atitude de Débora e dizer, até que eu me levantei. Aí eu vou colocar os exemplos. A tua cortina na casa cai, de vez em quando está caindo. O cachorro, de vez em quando, entra por um buraco do muro da cerca ou da tela. Que mais? Folhas caindo dentro do ralo da chuva, da água, da calha. A calha do telhado tem uma árvore próxima e entope a calha. Até que você se incomode com essa situação e chama uma pessoa, corta os galhos,
poda os galhos ou corta a árvore. Foi o que eu fiz quando eu cheguei há 5 meses aqui em Curitiba. Tinha uma árvore muito grande, fazendo sombra, fazendo muita sujeira. Eu subi com o serrote lá de cima, fui cortando até chegar embaixo. Pronto, a solução foi dada logo que eu cheguei aqui. Então, por exemplo, tem um cachorro que não é seu, que ele é da rua, que ele descobriu que tem um buraco na cerca, na grade ou na tela da sua casa, e você tolera, a expressão não é, espanta ele, chota ele, né, para ele sair pelo mesmo buraco, mas ele se acostumou a fazer isso, até que ou você comprou um perfil novo e mandou soldar, ou você colocou um arame novo, ou você botou um gradil novo nesse buraco, ou você colocou uma lâmina de qualquer coisa, de madeira, de plástico, e fechou aquele buraco. Mas para isso você teve que tomar essa atitude. Esse cachorro não entrou mais. Essas folhas não vão entupir mais a calha, porque você se levantou e disse, até que eu disse basta. Então a indignação é nesse sentido. É um problema pequeno ou grande, não importa, pode ser de qualquer ordem, de qualquer coisa que te incomoda e sempre está te incomodando. Por exemplo, uma torneira, não dá para apertar muito, que espana a rosca da torneira, que continua pingando, você já amarrou uma borracha, não solucionou. Então, com R$17, R$19, R$20 ou R$25, você vai lá no material de construção, compra uma torneira nova, coloca, e você vai dizer, ai que bom, agora não vai pingar mais. Aquelas torneiras de um quarto de volta, fecha rapidinho, e você resolve o problema da sua casa. Pastor Teófilo, mas eu vivo numa casa de aluguel. Eu também vivo numa casa de aluguel. Eu aqui fui consertando pequenos detalhes e agora eu posso dizer, estou conforme com a casa que eu estou morando. Mas só você vai fazer essa reforma, esse pequeno detalhe, você vai dar uma solução quando você sentir essa indignação e dizer, não, hoje eu vou dar um fim nessa situação. Olha só como essa mensagem é uma mensagem de autoajuda, é uma mensagem prática aí para sua casa, aí para sua família, aí para sua vida. Se levante, porque o contrário da indignação seria o conformismo. Não, tem uma goteira em cima da minha cama, eu nem vou chamar a imobiliária, eu nem vou chamar o dono da casa, eu vou botar uma panela em cima da cama e cada vez que chove, a goteira vai chover na panela. Isso não é solução, isso é conformismo. Agora, se eu vou conseguir uma escada, eu nem vou incomodar a imobiliária com isso, eu vou conseguir uma escada, eu vou conseguir uma pessoa que vai subir lá, de repente tem uma telha quebrada, eu compro uma telha, ou eu faço uma cola de isopor, colo essa telha de brasilite que está quebrada, pronto! E fecha o buraco, pronto, a goteira se foi e você vai dormir como rei. Talvez são pequenas coisas assim, que na vida espiritual também, que vai permitindo, vai consentindo, vai tolerando, mas você tem que se indignar algumas vezes. E essas conversas, por exemplo, no trabalho, que te chama de nariz, narigão, e a tua orelha, e não sei o que, e é o teu cabelo, até que você se levanta e diz, olha, vamos parar com esse papo, vamos parar com essa conversa, a partir de agora vai ser assim a regra, eu não vou tolerar mais. E pronto, aquela pessoa se murcha e fica no seu canto, cada um no seu canto. Isso é bom, tem que haver essa manifestação da sua parte em qualquer coisa, é o que eu estou te ensinando aqui, sem você pecar e sem você agredir a pessoa. O outro exemplo de indignação é de Paulo. Olha só, Paulo, a história está narrada em Atos 16:16. Eu vou ler para ti. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração,
nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. E vos anuncia o caminho da salvação. E vos anuncia o caminho da salvação. E vos anuncia o caminho da salvação. A jovem estava possessa. Estava endemoniada. Havia um espírito de adivinhador nela. E o patrão, o dono dessa moça, ganhava dinheiro. E quem falava através da moça, você sabe que eram os demônios que falavam através dela. Ela estava falando a verdade a respeito de Paulo e o grupo que estava com Paulo? Ela estava falando a verdade. Mas Paulo disse: eu não preciso. Imagina um espírito maligno, um espírito de adivinhação. Vamos chamar uma jovem possessa todo dia dizendo essa mesma coisa. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. E Paulo passava por ali e ouvia isso com as pessoas que passavam por ali. Isto se repetia por muitos dias. Paulo teve paciência por muitos dias. Mas chegou o dia que ele disse: é hoje. O que ele fez? O que ele fez? Na sua indignação. Então Paulo, olha já, e a palavra está aqui escrita, já indignado com a moça, com a palavra que ela dizia, com essa situação, voltando-se, virando-se, dando volta, disse ao espírito maligno: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Olha que história bonita. É claro que depois que os donos dessa moça, que dava lucro para eles, porque ela adivinhava, e as pessoas que queriam saber do seu futuro, né, pagava certa quantidade, acabou Paulo sendo preso por esse episódio. Mas a indignação de Paulo não levou para agressão, não levou ele a dar um empurrão nela, não, essa indignação, isso é violência, isso é agressão, isso não tem apoio bíblico. Mas a indignação que ele sentiu foi, se voltou para ela e disse: olha, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, o espírito, na mesma hora saiu. Então você pode fazer isso ainda hoje na sua família, na sua casa. Você percebe que não é uma situação mecânica, não é uma situação física, não é uma situação climática, não é espiritual. Então, espiritual, você não vai dar aspirina. Espiritual, você não vai tapar o buraco com Durapox, não. Espiritual, você vai dizer: em nome de Jesus eu repreendo esse demônio, eu repreendo essa atitude, eu repreendo em nome de Jesus, e o demônio vai deixar de te incomodar. Você pode fazer isso pela sua casa. Você pode orar de noite lá no portão da tua casa. Você pode caminhar no pátio da tua casa ou dentro da casa: Senhor, eu sou teu servo, eu te conheço, eu te sirvo. Coloca um anjo nesse portão, faz que esse vizinho perturbador, com o som que ele coloca muito forte, seja repreendido no nome de Jesus. E vai acontecer algo. Você vai perceber que esse barulho vai desaparecer, essa perturbação vai cessar e você vai viver tranquilo ali na sua residência. Tá certo? Inclusive até pode ser um cachorro que late a um determinado momento da noite, que ele late, não tem nada. Ele está percebendo a presença de algum espírito, pois você tem que orar. Ou chama alguém que tenha essa condição de orar, para que esse animal
então se tranquilize e repreenda no animal e ali na casa toda a perturbação que possa existir. Mas se você não se sentir indignado, você vai tolerar. Não, isso passa. Mas toda noite vai se repetir e vai te esgotando o teu emocional e vai te esgotando a tua paciência. Então haverá um momento que diz, hoje eu vou solucionar esse problema. Se é espiritual, problema espiritual se soluciona não medindo palavra com o vizinho, não, mas orando, quem sabe dentro do teu quarto, Senhor, por favor, coloca um ponto final nessa agonia, nessa situação, repreende essa perturbação em nome de Jesus e a situação vai cessar. Eu tenho mais 2 exemplos aqui de 2 pessoas, uma é incrível, a última é incrível, a última é a mais linda de todas, mas permita-me falar de Finéias. Finéias era um neto de Arão, Arão era o sacerdote. E o que acontecia com o povo de Israel? Em Números 25, é uma história vasta, mas eu vou ler apenas 2 versículos. Permita-me dar o contexto. O povo de Israel estava se prostituindo com as mulheres moabitas. E Deus enviou um castigo, o castigo foi muito cruel, muito forte. Morreu 24.000 homens de Israel por causa dessa prostituição. E o neto de Arão, diz aí o versículo 7 e o versículo 8, vendo isso Finéias, filho de Eleazar, o pai dele era Eleazar, e Eleazar era filho de Arão, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se no meio da congregação e pegando uma lança, foi após o homem israelita até no interior da sua tenda e atravessou o homem e a mulher e ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Já havia morrido 24.000 pessoas por causa dessa prostituição, por causa dessa mortandade, até que alguém disse, indignado, mas eles estavam no Antigo Testamento, eles podiam fazer isso em o nome do Senhor. Eles usavam a espada, eles usavam a forca, eles usavam todo tipo de apedrejamento, inclusive apedrejamento, para eliminar, extirpar. Eles excluíam da congregação, do arraial, o leproso, o criminoso, tinha que morar em outro lugar separado do povo. Essa eram as leis daquele tempo, olho por olho, dente por dente, quebradura por quebradura, queimadura por queimadura. Nós agora não estamos nesse tempo, as nossas leis atuais da nossa nação não permite que seja cometido um ato como cometeu Finéias, mas foi nessa fúria, foi nessa indignação de Finéias que Deus trouxe e cessou a mortandade no meio de Israel. Você não gostou, verdade, dessa história, porque ela é muito forte, mas está na Bíblia. Está na Bíblia. E nós aqui não vamos pregar apenas coisas boas da Bíblia. Os exemplos estão ali para nós tomarmos e lermos e entendermos por que essa fúria, por que esse Finéias cravou esse casal que estava se prostituindo. Era a ordem do Senhor e houve então esse episódio na Bíblia. Agora, para finalizar, e você vai gostar agora desse último exemplo de indignação, é o exemplo de Jesus. Jesus era manso? Era. Jesus era humilde? Era. E podia, inclusive, dizer, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se houve um homem humilde, foi Jesus. Não tinha onde repousar a cabeça, nunca viajou de avião, claro, não havia avião, nunca escreveu um livro, nunca saiu fora da sua terra, só quando que era criança, que foi levado para o Egito com a sua mãe e o seu pai, nunca fez uma campanha para 200.000 pessoas, não havia condições de fazer isso.
ele foi muito humilde, muito simples. Jesus foi muito simples. Mas um dia, ele chegou no templo aí na véspera da festa da Páscoa, onde todas as famílias da terra ali de Israel, tinha que vir a Jerusalém para participar da Páscoa. E o costume era trazer algum animal para oferecer em gratidão ao Senhor, porque assim era o sistema. Quando a pessoa oferecia o animal em sacrifício, ela recebia o perdão. É claro que hoje também não precisa mais oferecer nenhum animal a Deus para você ser perdoado, porque o animal perfeito é Cristo. E Cristo já foi sacrificado por nós. E Cristo é a nossa Páscoa. Então não precisa mais nenhum sacrifício, porque o sacrifício perfeito já foi feito por Jesus ali na cruz do Calvário. Então havia na época ali o Anás e o Caifás, eram dois sacerdotes, os dois eram parentes, era o sogro e o genro. Então eles tiveram olha o meu olhinho, eles tiveram uma ideia. Esses animais estão chegando cansado aqui. Nós vamos colocar um shopping center aqui. Nós vamos colocar um mercado aqui do lado do templo. Vamos fazer uma barraca, etc. Um lugar cercado, tipo um curral. E aí vamos dizer para esse povo que chegar com esse animal cansado, que não serve para o sacrifício porque está cansado, que vem de longe, caminhando, né? Israel tem 225 quilômetros de comprimento. Então quem vinha do norte, 100 quilômetros, 120 quilômetros para o norte, não, o animal ia chegar estropiado, ia chegar cansadíssimo, porque vinha caminhando por muitos dias. Claro que vinha parando, vinha dormindo, mas chegava cansado. Então Anás e Caifás tiveram a ideia astuta, vamos ter aqui os animais descansados e a gente vende. E o Anás e o Caifás fizeram essa empresa, estabeleceram esse negócio ali no templo. Então, olha só, era sacanagem deles, porque pegava o animal cansado que chegava, vendia um animal que estava descansado, guardava o animal cansado lá no outro lugar, e depois que esse animal estava descansado, que era apto para o sacrifício, voltava para esse curral principal aqui para ser vendido de novo. Que coisa absurda! E Jesus chega e viu isso e sentiu o zelo do Senhor, a indignação. E ele virou a mesa daquelas pessoas que estavam ali com aquelas moedas, porque também tinha cambistas para fazer o câmbio, trocar as moedas que vinham de outras nações, que era diferente da moeda de Israel, fazia o câmbio e facilitava então a venda desse animal. Jesus virou a mesa, porque diz a Bíblia ali, o zelo do Senhor o indignou de tal ponto que ele ameaçou, disse: olha, vocês estão fazendo esse mercado aqui, isso aqui é uma cova de ladrão, isso aqui é uma corrupção de grau máximo em Israel. Nunca houve na história de Israel uma corrupção tão grande como essa, e nunca mais vocês vão fazer isso da minha casa um mercado. E eles nunca mais puderam fazer da casa do Senhor, o templo de Jerusalém, esse mercado que esses dois sacerdotes estavam fazendo. Então Jesus se indignou e virou as mesas, soltou os animais, soltou as pombinhas, porque o pobre, pelo menos uma rolinha ou uma pombinha ele oferecia, e ele comprava ali, não precisava armar arapuca, certo? Como você sabe que é arapuca, arma arapuca, vem a pombinha e cai na arapuca, não precisava, porque comprava na própria casa do Senhor. Eu creio assim que se Jesus chegasse antes da pandemia em algumas congregações, megas congregações, Jesus ia virar de novo o púlpito e os bancos e as cadeiras. Por quê? Porque é um comércio. É um comércio. Se Jesus chegasse na hora da oferta, meu Deus, ele ia dizer: vocês têm coragem de extorquir o povo desse jeito? Tirar o dinheiro do povo desse jeito como vocês estão fazendo?
já não há mais generosidade, já não há mais espontaneidade. Martim Lutero dizia que quando ele estava indignado é que ele pregava bem. Quando eu toco nesse tema do comércio dentro das igrejas, eu também fico indignado. E vejo muita canalice, vejo muita gente safada fazendo isso dentro da casa do Senhor, pedindo, estipulando uma oferta de 4 dígitos, ou seja, 1 e mais 3 0, a partir de R$1.000. Isso é um mercado, isso é o que Jesus viu ali em Jerusalém, no dia antes da Páscoa, aqueles homens fazendo aquele negócio. Então, você que é pregador da palavra, você vai se conformar ou você vai se indignar? Você que é o chefe aí da sua casa, ou você que é a mulher, vive sozinha, você não pode se conformar. Você tem que colocar um ponto final nessa angústia, nessa circunstância, nessa goteira. Às vezes não é espiritual, é física mesmo. É física mesmo. Está entrando um vento frio por baixo da porta. Compra aquele negócio de borracha que vai vedar a sua porta. Com pouco dinheiro. Entra muito pó. Compra aquele outro que tapa o pó debaixo da porta. Essa luz aqui eu quase não enxergo. Gente, compra uma lâmpada de LED de 18, de 25 watts e vai acabar com a dificuldade. Essa pia, a água não sai. Chama alguém. Sinta-se indignado e diz: eu quero uma pia funcionando aqui na minha casa. Eu quero uma torneira funcionando aqui na minha casa. Faça como Débora. Débora se levantou e Deus foi com ela e ela liderou uma grande guerra e, por ende, uma grande vitória. Então, se você se levanta hoje, se você está decidido a dizer: eu vou me levantar nessa situação, eu não aguento mais, Deus vai dar a vitória aí na sua casa, aí na sua família, aí na sua igreja. Eu quero colocar aqui uma música para nós estarmos orando. Eu quero orar por você. É 21h47, faz 47 minutos que estou aqui falando a respeito dessa palavra, a respeito do poder da indignação. Amado Deus, eu entro na Tua presença. Eu estou numa campanha de 7 dias falando a respeito do poder. Hoje, mais uma vez, falei a respeito do poder da indignação, Senhor. Que o povo que me ouviu e que ouvirá esse vídeo depois, em alguma plataforma, em algum grupo que foi compartilhado o link dessa mensagem, que ele possa se sentir inspirado e dizer: não, eu também vou me levantar, eu vou colocar um ponto final, eu já estou cansado, indignado com essa circunstância, e Deus vai te ajudar, e Deus vai te abençoar, e você vai conquistar algo novo, vai colocar ponto final nesse ponto negativo, nessa adversidade, nessa zombaria, nessa crítica, nessa circunstância amarga que você vem vivendo. Se levante agora, se levante em nome do Senhor, diga em nome de Jesus, use o nome de Jesus. Quem sabe é uma situação espiritual, diga em nome de Jesus: eu repreendo agora toda a atuação do maligno, toda a atuação do mal, eu repreendo agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. A vitória é tua, a vitória é hoje, é garantida, é segura em nome de Jesus. Utilize o nome de Jesus, utilize o poder que há no nome de Jesus. Coloque um ponto final nesse vício, coloque um ponto final
nesse pecado oculto que você tem. Coloque um ponto final nesse hábito ruim que você tem. Coloque um ponto final nessa atitude desagradável que você tem. Coloque um ponto final nessa goteira espiritual que está caindo sobre a tua cabeça. Coloque um ponto final nesta cegueira. Coloque um ponto final nesta paralisia. Seja valente, o Senhor é contigo, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai mudar a tua sorte, o Senhor vai mudar a história da tua casa, o Senhor vai mudar a história da tua família, o Senhor vai mudar a tua própria história, e você depois vai agradecer ao Senhor dizendo: oh, obrigado, Senhor, obrigado pela inteligência, obrigado pela minha determinação, obrigado pelo impulso positivo que tu me deu, obrigado pela energia que tu renovou, obrigado pelo poder que tu renovou em mim, e eu coloquei ponto final nessa circunstância. Seja valoroso, seja uma Débora hoje. Eu oro em nome de Jesus, eu te abençoo em nome de Jesus. Débora, levanta-te e coloque um ponto final nessa circunstância. Débora, agora me ajude a compartilhar essa mensagem. Mande para alguém que você sabe que ela vive uma coisa assim, vai para frente, vai para trás, para que ela tenha rumo certo, para que ela consiga avançar, e essa circunstância vai desaparecer aí da tua convivência, da tua casa, da tua família. Te convido para amanhã, te convido a fazer o seu pedido de inscrição aqui no grupo Missionários e Missionárias, tá certo? Agora eu vou subir essa mensagem ali no meu canal do YouTube, você pode se inscrever lá também. Lá tá cheio de mensagens. Lá tem uma coisa muito importante que você pode usufruir. Aqueles louvores novos para projetar no data show da sua igreja, eu tenho todos eles ali. Fundo preto, letra branca, é muito bom. Entra no meu canal. Como se chama o canal? TV Carcli. T de Teófilo, V de Venício, Carcli é o meu sobrenome. Entre lá, tem filmes lá que você pode assistir. Tem muita coisa lá, muita coisa importante. Mensagens, áudios dentro do meu canal TV Carcli. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo link, muito obrigado por se inscrever aqui no grupo Missionários e Missionárias. Até amanhã, às 21 horas, em nome de Jesus, onde estaremos abordando mais um tema ali. Deixa eu ver qual é o tema para amanhã. Amanhã será o poder do presente. Tem uma história maravilhosa para contar amanhã a respeito do poder do presente. E no domingo vamos então fechar a semana com o poder do perdão. Deus te abençoe, um abraço, muito obrigado por estar comigo até agora aqui no Púlpito na Net.